Saudações extremas aí, galera do canal Curuçá Extremo. Você que entrou por essa capa, por esse título, vamos falar exatamente desse contexto que é a polêmica da semana, né? Vocês que entraram por essa capa, por essa pesquisa, né? Você que caiu de paraquedas, que veio aí, que não conheceu o nosso trabalho, nosso canal, te convido aí a conhecer o nosso acervo do canal Curuçá Extremo. Bom, sem enrolação, daqui a pouco eu te peço a sua inscrição, peço seu like, um comentário, mas antes vamos falar aí um pouco. Você conhece o Vic Vanilla? Que não é o Vic Vaporub, muito menos aí a dupla que ganhou destaque na década de 80, que eram os dois irmãos, né? Que foram a maior fraude da música, que é o Milli Vanilli, onde eles apenas dublavam a própria voz, segundo alguns especialistas aí. Mas assim, pois bem, o Vic Vanilla, ele se autodenomina satanista e luciferiano, né? Ele é um seguidor aí dos conhecimentos ocultos, gosta de dar alguns comentários. Cara, e o que ele fez nesse vídeo? Bom, ele comprou uma briga muito grande, deu um tiro no pé, porque assim, nesse vídeo ele fala como o chefe supremo, né, de todas essas religiões de matrizes africana, candomblé, umbanda e as pessoas que estudam o ocultismo, né, quando que na verdade isso aí jamais. E acredito também, gente, que o Lula não sabia e não tem nada a ver com o Lula, como eu te falo. Melhor que satanista, ele é um marqueteiro. O cara é estourado nas redes sociais, tem milhões de seguidores no TikTok, no Kawaii e no YouTube. É muito forte. Então o que acontece? Lula, que não conhecia ele, hoje conhece. Bolsonaro, que também não conhecia ele, o Vic Vanilla, hoje conhece. E isso foi muito bom para ele, porque todos os seguidores de ambos os candidatos foram ver quem é essa figura lá. E com certeza uma parte desses milhões que foram assistir ficaram ali como inscritos para saber quais os próximos conteúdos. Vic Vanilla teve que prestar depoimento, né, porque ele recebeu diversas ameaças e ele está falando que tudo que foi dito foi tirado do contexto. Bom, isso daí é outra retórica que não tem nada a ver. O que ele falou está ali, não existe fora de contexto, não tiraram, não editaram. O que acontece? Ele fez um outro vídeo que ele comemora aí a vitória do Lula no primeiro turno, né? E para sua tristeza, o Lula não teve êxito, não ganhou. A eleição tomou um novo rumo e foi para o segundo turno. Mas o que ele queria com isso? Como ele comemorou bem antes, se o Lula realmente tivesse vencido no primeiro turno, ele iria promover esse vídeo dizendo: olha, eu previ isso há um bom tempo atrás, então eu tenho poder, eu consigo prever. Olha como ele ia surgir, ele iria se fortalecer, se engrandecer muito mais. E o que acontece? O Vic, assim como muitos que são charlatões, né? Eu não estou dizendo que é o caso dele, ele não é. Ele é um cara que vive da mídia. Na verdade, a mídia que está dando para ele muito mais poder do que o próprio cara que ele segue. O que ele faz? É leitura fria. O que é leitura fria? São essas análises superficiais que esses médium, que são charlatões, né, que não são verdadeiros, assim como existe os verdadeiros, existem os enganadores. Que é o seguinte: você chega lá para um cara, ele vai dizer: olha, você tem um problema de relação, cara, a sua relação está acontecendo, por mais que você seja solteiro, o cara não especificou que relação é essa. Pode ser uma amizade, pode ser familiar, pode ser conjugal. Então eles vão soltando e tu vai cada vez mais. É verdade, eu tenho um problema com o meu amigo, com a minha família. Aí tu vai entregando cada vez mais pro médio e ele vai se intensificando e cada vez mais acertando. Então assim, isso chama-se leitura fria. Tem um conhecimento, tem um cara muito bom aqui no YouTube que faz essas análises aí. O que acontece com isso? Porque ele se arrependeu. O Lula com certeza não sabia disso, eu acredito. Só que o povo que vota no Bolsonaro, os eleitores, tanto os do Bolsonaro quanto os do Lula, na sua maioria são cristãos, cara, porque o Brasil é predominantemente cristão. Se eu não me engano, é 90% de cristão no Brasil. Então, o que aconteceu aí? Muitos comentários que eu vi e analisei, dizendo: pô, não vou votar no segundo turno por causa desse cara. Aí
o Lula fez lá o marketing dele, falou que não tem nada a ver com esse cara, que realmente ele não conhece. E o Vic Vanilla, realmente o tiro saiu pela culatra, né? Só que ele teve a parte boa, mas assim como as rosas também possuem espinhos, nem tudo são flores, ele teve essa retaliação e essas ameaças de morte aí. Mas o que ele queria, na verdade, ele conseguiu, que foi muito mais inscritos, like, visualizações. Porque a internet, ela vive disso, cara, desse ambiente tóxico. Não existe tu fazer um conteúdo bom e de repente tu prosperar. Tu tem que se envolver numa polêmica, e a polêmica às vezes é boa, dá o crescimento pro cara. Já a maçonaria, esquecendo essa parte aí que o Bolsonaro foi visto, eu também confesso que tinha. Eu sei mais ou menos o conceito de maçonaria já tem um bom tempo. Mas eu confesso que realmente essa palavra remete ao ocultismo, remete ao cara lá, né? Ao moleque travesso, descrito na Bíblia e na palavra de Deus. Mas não tem absolutamente nada a ver com isso, cara. Existe aí diversas correntes e análises, inclusive por historiadores, que falam que a maçonaria surgiu aí através dos Cavaleiros Templários, né? Quem lembra do filme aí Os Templários, que são aqueles cavaleiros que tinham aquelas enormes cruzes na sua vestimenta, né? E esses templários surgiram aí por um decreto do Papa do tempo para fazer a escolta dos peregrinos pelos peregrinos até a cidade santa, Jerusalém. Daí esses templários começaram a ficar cada vez mais ricos, a conquistar até riquezas, e de repente o rei da França, né, fez um decreto para que eles todos fossem exterminados, né? Começaram a queimar os templários. Daí eles vieram para Portugal, e uma outra parte foi, se eu não me engano, para a Escócia, não estou bem lembrado, né? Foram para a Escócia. E eles foram obrigados ao quê? A trabalhar em outra atividade, né? Eles não eram mais os templários. E aí eles se infiltraram aonde? Na construção. Então o termo maçonaria vem de construir, que remete o quê? A pedreiro. É por isso que a simbologia da maçonaria, que é o compasso e o esquadro e o G no meio, o G vem de God, que é Deus, e o compasso com o esquadro é o equipamento utilizado por um construtor do tempo, né? Pelo pedreiro, que surgiu aí na Idade Média, construindo castelo, construindo monumentos, torres e etc. Mas a filosofia da maçonaria, ela remete a mais de 3.500 anos antes de Cristo, até mesmo no Templo de Salomão já existia a filosofia, não a palavra maçonaria. Então os pedreiros, voltando aqui para a Idade Média, no seu tempo de descanso, eles fizeram meio que um sindicato, né? Onde nesse sindicato eles gostavam de expandir os seus conhecimentos. E por que os símbolos, os toques? É porque os pedreiros, diferentes de outras classes trabalhadoras do tempo, eles tinham autonomia para ir para outras cidades, justamente porque eles trabalhavam com construção. Então os seus senhores feudais liberavam ele. Já as outras classes trabalhistas, elas eram escravas, dependentes total. E o que acontece? Como era o currículo do tempo? Como era que um pedreiro desse, maçom, iria chegar em outra cidade e de repente estavam construindo ali um castelo, uma torre, um edifício? Como é que ele ia dizer, olha gente, eu sou um pedreiro e sou um dos melhores pedreiros, porque os maçons eram realmente os melhores pedreiros do tempo, através do toque. Então era um código muito mais fácil ele pegar na mão de um outro pedreiro que estava construindo, o pedreiro ia saber que ele era um maçom, do que ele dizer, olha gente, me dê aqui a espátula, me dê aqui o compasso, me dê aqui o esquadro, que eu vou construir aqui um templo, vou construir um prédio, depois de construir você vai me analisar para ver se realmente eu sou bom. Não, era através do toque. Então vem daí essa simbologia. Inclusive, se você for pesquisar, a gente vai deixar aqui no vídeo, que para te entrar na maçonaria tu tem que acreditar em Deus, mas não Deus assim como os cristãos, como nós cristãos acreditamos, né? Eles chamam Deus de fugiu a palavra aqui, Deus, o arquiteto do universo.
Cara, e não existe definição melhor que arquiteto do universo, justamente pela simbologia. Assim como o pedreiro era um arquiteto, um construtor, o maior arquiteto de todos e o maior construtor é Deus. Então você não pode ser ateu. Nas pesquisas que fizemos, você não pode ser ateu para entrar para a maçonaria, e as mulheres também não são aceitas na maçonaria. Então, gente, deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se a gente esclareceu. Agora a gente vai para o vídeo do Vic Vanilla falando aí, dando esse depoimento, cara, que foi muito ruim. E foi, cara, ruim para a imagem, foi ruim para as religiões de matriz africana. E o cara deu um tiro no pé, né? Através de like, para querer ganhar like, visualizações e inscritos. Hoje a internet aí é capaz de tudo. Então, tamo junto, até o próximo. Vamos aí para análise, vamos aí pro vídeo que repercutiu essa semana. Valeu? Se inscreva aí, cara, dê essa força pra gente. Valeu, tamo junto. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo, porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um fascínio.